Com a paz do Senhor Jesus a todos. O assunto que nós vamos entrar é alguns textos das Escrituras. E eu tenho a consciência que fazer mudanças não é fácil. Principalmente quando envolve crenças e fé. Nós sabemos que ninguém gosta de ser enganados. Mas também o comodismo faz parte do engano. Porque muitos pensam da seguinte maneira: eu já saí de uma religião, porque eu descobri que aquela religião que eu frequentava não era verdadeira, mentia. Vim para outra religião. E agora vem alguém e diz que a minha religião que eu frequento também me engana. Ninguém gosta de mudanças. É como imaginar se o sol amanhã não aparecesse. É fora do comum. É fora do cotidiano do homem. Mas devemos mudar sempre. Essa é a grande verdade. Porque as coisas evoluem, as coisas mudam. E nós também devemos acompanhar muitas das mudanças. O que nós não podemos é mexer com aquilo que está estabelecido, que é uma ordem natural, tanto da criação como do próprio Criador. Então nós não devemos sequer imaginar em mexer com a natureza, porque nós já sabemos quais são as reações quando nós não cuidamos da natureza. Nós sabemos. E as reações são gravíssimas. No tocante à nossa fé, também já está estabelecido por Jesus como devemos ser, viver e crer. São essas bases não devem de maneira nenhuma ser mudadas, mas foram mudadas. Em decorrer desses 2000 anos de cristianismo, muito foi mudada. Por isso que existe essa diversificação de religiões e igrejas, cada uma com uma doutrina e cada uma tomando para si como se fosse a única e verdadeira e a outra não. Então nós poderíamos dizer, se uma estiver certa, 99% das outras estão erradas. Mas nós vamos tentar compreender como eu poderia ser enganado. De que maneira poderia estar me enganando? Nós vamos acompanhar um pouquinho essa leitura das Escrituras e tentar refletir junto com vocês que estarão assistindo depois desse vídeo, e depois você tira suas conclusões e você tenta ser mais prudente, não é isso? É como aqueles que ouvem a minha palavra, como diz o Senhor Jesus, não é isso? E as guarda e as pratica, eu assemelharei ao homem que edificou a sua casa onde? Na rocha, não é isso? Bem sólida, segura, não é isso? Então, assim é a vida espiritual. Assim é naquilo que nós nos envolvemos como religião, já que todos nós temos o interesse de salvar nossas vidas. E às vezes, a grande preocupação que nós temos de que ninguém possa estar nos enganando. Isso aqui é muito difícil, parar e pensar na possibilidade de estar sendo enganado pelo seu líder religioso. E vamos tentar um pouquinho aqui ler esse texto das Escrituras. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de 1 ao 4, ok? Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Nós vemos aqui no primeiro versículo: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês. Agora o verso 2 completa esta frase: que não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, porque nos dias de Paulo havia aqueles que alegavam terem ouvido de Deus, profecias de Deus, mudando os princípios de Jesus. Porque os discípulos de Jesus pregavam o que tinha
ouvido do Senhor Jesus. Mas já havia naquela época ataques muito fortes à igreja, de pessoas tentando, né, erguer outros seguidores, de erguer seguidores usando o nome de Jesus para construir ideologia religiosa particular, longe do olhar, longe das práticas dos apóstolos e longe até mesmo das práticas de Paulo, como nós vimos ali o grande ataque que havia surgido na igreja de Corinto, por exemplo, naquele jantar que houve na igreja de Corinto, que hoje algumas igrejas pregam isso como um ritual, faz uma ceia ritualística, não é isso? Mas ali em Corinto, né, onde havia heresias manifestas ali naquele jantar, havia embriaguez e havia também ali a prática do egoísmo, né, em Coríntios 11, não é isso? Nós vimos também no livro de Gálatas, né, que as pessoas ali estavam fascinadas por outros pregadores que apareceram pregando um evangelho que não era o evangelho o qual Paulo tinha anunciado, do qual aprendeu diretamente do Senhor Jesus, ok? Então, no verso 2, ele é muito importante você parar um pouquinho, pensar, refletir sobre esse texto. Que não se deixa abalar nem alarmar tão facilmente. Quer por profecia, acabei de dizer agora, quer por palavra, que quer dizer pessoas usando unicamente, isso que eu estou fazendo aqui, dialogando com vocês. Então você não pode estar fascinado pelo que eu digo, antes que você confira nas Escrituras e veja se o que está sendo dito é correto ou não. Se o que está sendo dito foram as práticas do discípulo de Jesus ou não. Lembra que os filhos de Bereia, Paulo chega até a escrever sobre eles e admirar até, porque diz que eles eram nobres, porque em tudo eles iam conferir o que Paulo dizia, conferir nas Escrituras, para ver se realmente batia com os princípios da vinda do Senhor Jesus. Lembram disso? Então, quer por carta supostamente vinda de nós. Isso quer dizer que nesse período não tinha Novo Testamento. O Novo Testamento, que eu estou falando aqui, é escrita, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus era a nova aliança. Jesus foi o Novo Testamento. Na morte na cruz do Calvário estabelece ali a nova aliança e o Novo Testamento para os que crêem em Cristo Jesus, ok? Então nos dias de Paulo não tinha a escrita do Novo Testamento, que nós chamamos de Bíblia no Novo Testamento. Não existia. Eles só repetiam palavra de Deus como Jesus, a palavra revelada de Deus. Deus revelou a sua palavra ao mundo de forma corporal, de forma física. Então Jesus é a grande revelação de Deus. Jesus é a palavra revelada de Deus aos homens. E era isso que os discípulos faziam. E era isso que os discípulos praticavam. Os discípulos não usavam as escrituras do Velho Testamento para buscar revelação nova. Os discípulos não usavam as escrituras, não faziam citações da antiga aliança ou do Velho Testamento, como podemos chamar, para simplesmente pegar um texto e atribuir a alguém aquele texto que Deus tinha falado lá com Moisés, com Abraão, com Davi, com Jacó, com Isaac, com Salomão e daí por diante. Eles não tinham essa falsidade religiosa. Não, eles usavam a antiga aliança para fazer citações da antiga aliança, que na antiga aliança testificava e profetizava acerca do Messias, acerca de Jesus, acerca do Verbo que ia se fazer carne e se fez carne. Jesus nasceu, Jesus é o Verbo vivo, Jesus é a palavra revelada de Deus. É Ele quem fala ao coração dos homens, sem que haja outro intérprete, sem que haja outros mediadores. É por isso que Paulo até escreveu sobre isso, né? Antigamente Deus falava através dos homens, dos profetas, mas nesses últimos dias Ele tem nos falado através do seu Filho Jesus. Deu para entender agora o que eu estou te dizendo? Eles não usavam argumento de dizer, olha, Deus nos revelou esse texto aqui no Velho Testamento. Eles não tinham essa falsidade religiosa. Eles não tinham isso. Eles simplesmente faziam citações para aplicar essa citação na pessoa de Jesus como o Verbo vivo e como a palavra revelada de Deus aos homens. Jesus é a palavra revelada aos homens por Deus. Antes era só escrita, como Davi escreveu, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, como está escrito ali do Moisés, né? E virá um, a esses vocês escutareis, a esses vós escutais.
Então, Moisés profetizou, Davi profetizou, Isaías profetizou. Todos os homens que amaram a verdade da antiga aliança profetizaram sobre a vinda do Messias. Mas ali era o verbo, ali era a palavra escrita e profetizada através dos que eram profetas. Tem isso ainda. Não era todo mundo que escreveu no Velho Testamento que poderíamos dizer que era de Deus, não, viu? Nós estamos falando daqueles que eram realmente profetas de Deus, que realmente falaram da boca de Deus. Não são todos, como o sistema religioso costuma usar esse termo para enganar, usar o termo de que a palavra de Deus aqui no Velho Testamento. Então nem tudo que está escrito ali foi Deus quem falou, ok? É só você refletir e buscar a verdade que você vai entender o que eu estou dizendo. Então, essa palavra revelada na antiga aliança é uma artimanha maligna de interter você dentro de um ambiente religioso para fazer de você mais um dependente daquela religião, daqueles mecanismos, daqueles maneiras operantes de segurar e prender pessoas, ok? Então vamos lá. Paulo chega a dizer aqui, quer por profecia, quer por palavra, que quer dizer pregação, não é isso? Quer por carta supostamente vinda de nós, que quer dizer, é essa carta que eu estou aqui lendo. Então o que eu estou lendo aqui agora é uma carta de Paulo. Que quando a Igreja Católica confeccionou a Bíblia, pegou várias cartas de Paulo e escolheu aquelas que convêm ao cristianismo, que é as nossas Bíblias, é uma enciclopédia montada pela Igreja Católica que foi realmente montada convenientemente para dar base ao sistema religioso e o qual todas as religiões do cristianismo abraçou praticamente. Mas sabemos que tem muitos livros e cartas, tem muitas cartas de Paulo, de Pedro, que a Igreja Católica resolveu excluir da Bíblia, porque era um perigo deixar essas cartas escritas por esses homens, porque ali entraria de cheio neste campo minado que é o campo religioso. Então, Paulo chega a dizer o seguinte, que nem quer por carta supostamente vinda de nós. Então, o que eu estou lendo aqui foi uma escrita de Paulo, mas isso não é motivo para mim usar a escrita de Paulo para me fazer uma religião, buscar uma revelação nova e criar seguidores após mim, ok? Como se o dia do Senhor já estivesse chegado, ok? Essa pregação tendenciosa, dando uma conotação de que Jesus vai voltar ainda hoje, antes das 6 horas. E por isso você tem que se entregar a Jesus aqui nessa igreja e se render a essa igreja para que você não vá para o inferno. Então daí vai fazendo seguidores, amedrontando as pessoas que desde os dias de Paulo já havia esses falsos profetas fazendo isso, dando essa conotação que o arrebatamento, que a vinda de Jesus se daria naqueles dias, ok? E por isso conseguiu prender e levar muitos após si e após seus enganos. E essa prática se vê até os dias de hoje nas pregações de muitas igrejas, quando diz, olha, cuidado com o arrebatamento, Jesus está voltando, Jesus pode vir essa noite, Jesus pode vir amanhã. Então, as igrejas evangélicas do mundo inteiro cresceram amedrontando as pessoas e dando falsas esperanças que a vinda de Jesus vai se dar hoje. Se tardar no máximo amanhã cedo. Então, isso não existe, isso não existe. Jesus vem quando Ele quiser. O Pai enviará o seu Filho quando Ele quiser, não quando as igrejas determinarem, ok? Mas há sinais, e nós vamos entender dentro desse contexto das Escrituras, ok? Verso 3. Não deixe que ninguém vos engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então no verso 3 aqui, não há uma manifestação física do filho da perdição. Mas há uma manifestação da apostasia. E isso é muito claro e evidente. É evidente que essa apostasia nós vemos nos dias atuais. Quando as igrejas, elas mudam o curso, elas mudam os princípios bíblicos e usando as suas próprias ideologias para fazer seguidores após suas igrejas e após suas religiões. Fazendo e substituindo, colocando-se no lugar de Jesus, do sacrifício de Jesus, colocando seus ritos religiosos, fazendo com que as pessoas se prostrem diante dos seus púlpitos, fazendo esses jejuns programado pelas igrejas, que os líderes supostamente ouvem de Deus,
que através daquele jejum programado, Deus vai agir. E isso não foi prática de Jesus. Isso não foi prática dos discípulos de Jesus. Isto é apostasia, é colocando no lugar da verdade, se opondo à verdade e se colocando no lugar da verdade. Então, esses mecanismos que você, fazendo tal coisa, você pode receber de Deus alguma coisa. Você pode, por exemplo, marcar um horário. Tem igrejas, eu frequentei uma igreja que a doutrina diz que 6 horas da manhã, reunindo todo dia, e se você operar, a porta se abre, Deus cura, Deus opera, Deus faz grandes coisas. Isso não tem base bíblica, isso não foi prática do Senhor Jesus. Isso foi isso que Paulo acabou de dizer aqui no verso 2. Entendeu? Que antecede a vinda do Senhor Jesus. Perdão, que antecede a vinda de Jesus, mas que também é anterior até mesmo, que é um anúncio da presença do Filho da perdição, que é antes do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que essas práticas que substituem, trocando a igreja, né, que somos nós, pela igreja de alvenaria, chamada Casa de Deus, trocando nós, santuários de Deus, por santuários terrestres. A prática de culto, essa prática de culto divino, você não vai encontrar nas Escrituras essas práticas praticadas por Paulo. Você não vai ver. Você vai ver o contrário disso. Então a presença, a manifestação do anticristo, antes mesmo dele aparecer fisicamente, a sua ação, ela já existe, atuando desde os dias de Paulo para cá. E nós vamos ver isso quando as pessoas, elas pagam um preço para ser salva, um preço para receber de Deus alguma coisa, que elas não se sente como templo, como casa espiritual de Deus, mas ela tem que buscar Deus em uma denominação. Isso é uma prática maligna. Isso não é uma prática da verdade. Isso não provém da verdade. Jesus não ensinou isso. Isso não veio do eterno, isso. Não foi prática dos discípulos. Você vai buscar Deus? Vou aonde? Na igreja. Quem te ensinou isso? O pastor, o padre, o pai de santo, sei lá quem for. Não, e isso é uma manifestação maligna que antecede. Então toda essa apostasia, ela existe para desfazer da verdade, dos princípios do Senhor Jesus. Perguntaram para Jesus: mestre, onde devemos adorar o Pai? Aqui ou em Jerusalém? Jesus disse: nem lá, nem aqui. A hora vem, a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, o que é adorar em espírito? Deus é espírito. Jesus disse: importa que o adore em espírito. Aí as igrejas põem na cabeça das pessoas que elas têm para a igreja bater palma, buscar Deus, porque Deus não é na vida delas, está na igreja, por isso tem que ser buscado. Buscar na casa do Senhor, porque casa do Senhor não é mais o seu coração. Você já não é templo de Deus. Templo é a igreja do pastor, a igreja A, a igreja B, a igreja C, são cheios de templos. Então, toda essa apostasia religiosa, ela antecede a operação maligna, mas ela é uma operação anti-Jesus, anti-Cristo. Não tenha dúvida disso. Ok? Verso 3. Ok, já li. Verso 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Quantas pessoas? Então, essa operação, ela já é uma operação contínua. Ela já é uma operação que já vem de longe. Jesus advertiu lá no livro de Apocalipse, né? Cuidado com a doutrina de Balaão, cuidado com a doutrina do Nicolaita, cuidado com esses que dizem ser judeu e não são, mas são sinagoga de Satanás. Que hoje vemos claramente igrejas com prática judaica dentro do cristianismo, praticamente anulando a graça, anulando a morte de Jesus. Igrejas que têm práticas dentro dela que não reconhecem a morte de Jesus. Tem que ser Jesus e mais os mecanismos da igreja, os jejuns programados da igreja, as orações programadas da igreja, o realizar a obra, né? Realizar a obra, que Jesus não realizou a obra de Deus, precisa que você realize a obra de Deus. Então toda essa apostasia, ela vem para distanciar você da verdade e para enganar, mas isso é um prenúncio, né, do que há de vir por aí, e o que há de vir por aí, quando chegar, já vem encontrar esse campo totalmente pronto, trabalhado para ele, principalmente as igrejas e religiões, com essas práticas sim, não tenha dúvida. Se tem alguma igreja que não tem essas práticas, se existe algum grupo de pessoas que não tem essa prática, tira esses fora. Mas todas as igrejas que têm esses mecanismos de estamos aqui realizando a obra de Deus,
é uma maneira, uma apostasia de que para fazer você não acreditar que a obra de Jesus é perfeita, que a obra do meu Pai é essa, que creia naquele que o Pai enviou segundo a voz de Jesus. E na cruz do Calvário, a nova aliança começa, e ali a perfeição da obra de Deus. Você não tem que realizar obra de Deus coisa nenhuma, porque essa obra de Deus que você realiza é a obra do engano, é a obra da mentira, é a obra da apostasia. Então, fuja disso, ok? Creia tão somente que Jesus é perfeito e o que ele fez na cruz do Calvário é perfeito. Você pode até perguntar para mim, mas Paulo, e o que é que você está fazendo então? Eu estou fazendo isso porque eu gosto, eu adoro fazer isso. E se possível, se eu tivesse a oportunidade nesta vida, eu morrer. Por isso, eu farei isso, e mesmo assim não estou considerando realizando a obra de Deus. Eu estou fazendo aquilo que eu amo fazer, que eu sou apaixonado pela verdade. A verdade nos constrange, nos prende. A verdade nos faz apaixonar por ela. Os discípulos de Jesus morreram porque amaram a verdade até a morte. E é isso que estou fazendo. Por amor à verdade, eu faço isso. Então, por isso é que não peço dinheiro a ninguém, por isso que eu não leso ninguém, por isso eu não cobro nada de ninguém, por isso eu digo para você, foge desses reinos religiosos que tomam alguma coisa sua para sustentar que é o reino de Deus. Não é. Essas instituições religiosas, elas estão sendo programadas para, com toda sorte de apostasia, suas práticas religiosas, preparando o caminho para o filho da perdição quando ele vier. Não tenha dúvida disso, ok? Verso 4. Vamos continuar lendo aqui. Eu espero que você leia em casa depois esse texto aqui. Eu estou olhando para a tela aqui, eu enxergo, tanto que eu vejo, parece que as letras estão se mexendo de tão claro que está aqui o monitor, ok? Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostásia e, então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda... Nesse verso 4 que nós acabamos de ler aqui, podemos dizer que muitos corações, a maioria de corações, isso está no verso 4, ok? Eu vou voltar ao verso 4 para você entender um pouquinho aqui. No verso 4 diz assim: esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Sabia que no coração da maioria de religiosos, o Deus deles é a igreja deles? Tudo que eles fazem é em favor da igreja deles? Porque se quisesse fazer para Cristo, tinha que fazer para o próximo, não para a instituição religiosa. Sabia que as instituições religiosas, elas conseguem roubar a glória de Deus no coração dos seus fiéis? Ao ponto, se você disser qualquer coisinha assim com a igreja deles, eles se machucam, eles se ferem. Eles se inflamam. Eles morrem de amor pela igreja deles. Eles morrem de paixão ao ponto de fazer qualquer coisa para defender as suas religiões. Você não sabe o que é isso? É porque nesse santuário que é a sua vida, meu irmão, esse santuário que é a sua vida, minha irmã, o qual Paulo até escreveu, santuário somos nós, e nós somos esse santuário de Deus, não é isso? Na terra, né? Não sabeis vós que sois templo do Espírito? Paulo chega também a repetir isso ele chega em Corinto, fala isso, ele chega também para os irmãos, para a carta aos Romanos, ele fala isso. Pedro chama a dizer: logo eu deixarei este meu tabernáculo, não é isso? Pois é, você é o tabernáculo de Deus que a apostasia já se sentou no seu coração para ser adorado como Deus, ao ponto de você desprezar o próximo para amar a sua instituição religiosa, ao ponto de você fazer qualquer coisa para fazer crescer a sua religião, para fazer crescer o número de membros da sua religião, para fazer valer a doutrina da sua religião, sem que você se importe com os princípios do Senhor Jesus e dos apóstolos, sem que você se importe com as doutrinas dos apóstolos. Você não se preocupa com isso, porque você crê tão somente que a revelação que seu líder tem é melhor do que as escrituras. A revelação do seu líder é mais verdadeira do que os princípios dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Por isso que vocês, às vezes, quando nós falamos alguma coisa, vocês se inflamam. Vocês se inflamam, sabe por quê? Porque, infelizmente, nesse santuário que é o seu coração,
que o sistema religioso roubou e deu para a instituição, para a igreja deles, para as denominações deles, aí eles se assentam como Deus, faz você adorar como Deus. Imagina eu chegando numa igreja e ver essa multidão ajoelhado. Isso aqui. Vamos parar só um pouquinho aqui no verso 4. Vamos olhar, só um pouquinho aqui, olha. Eis aí vossos deuses. Tira o sapato. Sapato não é bota, né? Tira a bota aí, vai. Pro pessoal ver o que é que tu tá aí calçado aí. Olha só. Gente, é forte ou não é? É ou não é, gente? Tá aí, ó. A meia. Quer dizer que recebeu hoje a meia. Não foi isso? Isso, exatamente. Aí cumpriu com o propósito R$153. É, R$153. Aí tava... Vocês me acham um homem mau? Então vocês me acham um homem bom? Sim! Vocês ainda me querem como mentor de todos ou preferem que eu me afaste de seus corações? Mas toda palavra que sai da boca de Deus, essa é a melhor refeição do dia. Só os inspirados pelo Espírito Santo conseguem se alimentar da palavra de Deus. Bom demais.